Oi, aqui é a Mari, do Artista Independente, e hoje vocês vão ficar um pouquinho mais próximos de mim. Ontem eu saí pra ver alguns materiais que eu tava precisando pra meio que dar início a um projeto que eu já tinha montado o decalque, que seria uma pintura em tela. E eu fui com o Rafael, um amigo que já apareceu por aqui também. E eu fui buscar por essas tonalidades de tinta que seria ideal. Algumas tintas minhas já tinham acabado, então eu precisava repor, que são tintas que eu costumo usar muito nos meus trabalhos. Quanto que custa o material de desenho de um artista? Kit de pincéis, R$19,90. Uma tinta dessa aqui custa uma base de R$10,30. Uma tinta de tecido dessa, R$4,20. É R$4,60. R$4,60, viu? Eu ainda tava diminuindo pra vocês. Custa aqui uns R$50, só isso aqui, ó. Tá? Fiquem ligados, tem mais. Olha que legal, Lisa. Se quiser me dar um de presente também. Para a gravação. Ele que... R$72,90. Tá lindo, eu vi lá na doido do peixe. Tá achando que a vida é brincadeira? Olha, tinta de tecido, será que compensa mais uma dessa pra mim? Tá, uma preta. Eu não peguei preta. Preciso de uma preta também, não sei. Nossa, não tem uma mais baratinha, não? Olha, esse aqui é pra quê? Tá 12. O homem tá olhando com uma cara de que eu quero fechar a loja. Calma, moça. Tá, eu acho que eu vou parar aqui. Minha compra já é. Então, foi isso. A comprinha de ontem foi pra repor algumas coisas e providenciar outras que eram necessárias pra essa pintura acontecer. Eu decidi fazer uns vlogs, né, pra me comunicar mais e de alguma forma fazer com que as pessoas fiquem mais próximas de mim, mais próximas do que eu faço. E hoje vai ser basicamente o primeiro vídeo que eu vou gravar falando mesmo diretamente com vocês e também mostrando o lado da Mari mais artístico, digamos assim, porque os outros vídeos é bem tipo no dia a dia, eu fazendo coisas com os meus amigos, e hoje vai ficar nessa versão mais íntima entre eu e vocês que estão assistindo. E aí hoje eu ia comentar, né, que então depois de um dia de trabalho, e geralmente eu chego em casa, faço comida e vou dar uma procrastinada e tipo, gastar tempo nas redes sociais. E basicamente foi o que eu fiz hoje, só que hoje eu queria mudar esse hábito e iniciar, tipo, eu não vou deixar totalmente de ficar, tipo, gastando um pouquinho de tempo na internet, né, porque a gente não consegue abrir mão dos vícios tão rápido. Mas começar, tipo, dedicar 2, 3 horinhas do dia para praticar arte, né, no caso pintura, e mostrar pra vocês os materiais que eu costumo usar, técnicas que eu costumo usar. Só que assim, eu não sou de muita técnica, né, então geralmente quando eu pinto eu deixo as coisas fluírem. E aí eu decidi meio que gravar isso pra postar por aqui. Mas é isso. Falando um pouco mais sobre o projeto com a Bia, que é uma collab, né, que a gente tá fazendo. A Bia, ela trabalha com tranças e a ideia da gente fazer no projeto dessas telas é que a gente fizesse corpos negros, né, e nisso desenvolvesse tranças, que no caso é uma coisa que ela já trabalha, que ela entende melhor. Então a gente vai trabalhar meio que juntas. Eu vou seguir essa parte da pintura e ela vai ficar nessa parte de criar as tranças, me explicar como que vai ser o desenho dessa trança para fazer a aplicação na tela. Daí a gente ainda não decidiu se vai ser colagem, se vai ser costura, porque eu vou ter que avaliar como que ficaria melhor, por conta que é tecido. Então tecido a gente tem que ver como que se adequaria mais. Mas na minha cabeça eu acho que seria o ideal a costura mesmo, até em relação a não danificar a pintura, né, sabe? Porque cola às vezes também fica uma camada muito grossa, então às vezes é melhor você costurar do que aplicar alguma coisa por cima da tinta que pode acabar de alguma forma prejudicando a pintura. Então eu tô pensando na costura, mas a gente vai vendo como que vai ficar melhor. Mas enfim, esse é o projeto. No total são 3 telas, uma eu já fiz, que foi uma coisa que foi meio mudando ao longo do processo também. E aí agora eu estou finalizando essas 2. Coisas que eu notei depois da pintura. Eu pintei uma ontem e ela ficou secando, só que vou mostrar pra vocês.
eu senti que depois que ela foi dando uma secadinha, foi dando uma enrugadinha, sabe? Essa daqui ela é toda em tecido, só que o tecido dela é um tecido bem mais fino, então eu tive que passar muitas camadas de tinta, então eu acho que por isso que acabou resultando nessas ruguinhas no tecido, ou às vezes também a própria estrutura da tela que não tá muito esticada, o tecido não tá muito esticado. Teria uma solução, que seria tirar, né, o tecido e dar uma esticada e aplicar de novo, porque eu acho que a estrutura dela geralmente são grampeadas, é isso mesmo, e aí daria pra soltar o tecido e dar uma esticada. Ou, bom, eu vou ter que dar uma pensada. Tem que dar uma pensada pra ver como que vai se adequar mais. Meu cavalete já está um pouquinho manchadinho de tinta, e é isso aí. Então hoje eu vou me dedicar nessa tela, porque essa daqui basicamente já está concluída, ela estava secando já. Aí entra só o processo de colocar as fibras do cabelo e a secagem também. E aí essa aqui, vou começar a pintura pra deixar ela secando, porque o planejado com a Bia é que eu finalize ainda essa semana e no sábado ou talvez no domingo a gente comece a montar a estrutura do cabelo. Então, essa semana vai ser dedicado à pintura, à secagem e no sábado ou domingo a montagem da estrutura do cabelo. Porque depois de montar a estrutura do cabelo, eu vou ter que ainda fazer o desenho ali, basicamente da estrutura da raiz na tela. Eu vou ter que desenhar, dependendo de como que vai ser o desenho. E depois disso tem um processo de secagem e passar o verniz também, pra dar um brilho, né? Porque o verniz geralmente ele dá um realce na cor das tintas que estão na tela. Mas é isso, e aí eu vou gravar um pouquinho lá com a Bia, o processo da gente colocando as tranças, e por último vai ser as obras finalizadas. Mas é isso, hoje a gravação vai ser pra falar um pouquinho disso, pra me conectar mais um pouco com vocês, e aparecer mais por aqui também. Até o próximo.